Agora vamos definir então o produto interno, iniciando com uma definição geométrica e depois tratando em termos das suas coordenadas. Então, o produto interno dos vetores u e v do plano é um número real, né, com essa notação aqui, né, com esse sinalzinho aqui que parece um, um menor igual mais esticadinho. Né? Então, é um número real, produto interno entre u e v, definido da seguinte maneira: o produto interno ele será igual a zero se u for igual ao vetor nulo ou v for igual ao vetor nulo. Então, se um dos dois vetores for o vetor nulo, o produto interno é igual a zero, ao escalar zero. Então, o resultado do produto interno é um número escalar. Se os dois vetores forem diferentes do vetor nulo, então o produto interno é igual ao produto das normas de u e de v vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre os dois vetores. Então, geometricamente, essa é a definição. Né? Nós vamos ver que tem um significado. Bom, aqui a gente consegue, então, a partir dessa definição, pensar em algumas propriedades ou algumas observações. Né? Por exemplo, a comutatividade. Né? Então, se eu fizer o produto de U, produto interno de U e V, ou de V e U, pela definição aqui, se um dos dois for zero, dá zero. Né? Se um dos dois for o vetor nulo, dá zero. Se os dois, ambos não forem o vetor nulo, é indiferente aqui eu fazer a norma de U vezes a norma de V ou a norma de V vezes a norma de U. A ordem aqui desse produto, porque o produto entre escalares é comutativo. Então, o produto interno entre U e V é igual ao produto interno entre V e U. Se U é diferente do vetor nulo e V é diferente do vetor nulo, o ângulo entre os vetores U e V é o mesmo ângulo entre os vetores unitários na direção de U e na direção de V. Né? Os vetores normalizados U e V, né? Na direção e no sentido. Né? Então, o produto interno entre os vetores normalizados de U e de V, que será a norma do vetor normalizado U, a norma do vetor normalizado V, né? Multiplicados vezes o cosseno do ângulo. Então, o cosseno de θ vai ser o inverso aqui da função cosseno, que é o arco cosseno do produto escalar, ou produto interno aqui entre o vetor normalizado U e o vetor normalizado de V. Né? Então, a gente consegue medir o ângulo entre dois vetores usando o produto escalar. É claro que o vetor normalizado de U, o vetor normalizado de V, né? Eles têm a mesma direção e sentido de U e V. Então, o ângulo entre os vetores normalizados é o mesmo ângulo entre os vetores. Né? Então, eu consigo medir aqui ou calcular o ângulo entre dois vetores ou dois segmentos, né, do plano. O produto interno de um vetor com si próprio é não negativo. Né? Então, certamente porque se eu fizer o produto interno de U com U, né, então é a norma de U vezes a norma de U vezes o cosseno do ângulo entre U e U, que é zero. O ângulo entre dois vetores paralelos, vamos dizer assim, é zero. E, portanto, o cosseno de zero é 1, então a norma de U com U, ou melhor, dizendo, o produto interno do vetor U com ele mesmo, com o próprio vetor U, é a norma ao quadrado. E a norma de U ao quadrado, sendo U diferente do vetor nulo, é sempre maior que zero. Se U for o vetor nulo, vai ser igual a zero. Então, essa grandeza aqui, né, a norma de U ao quadrado, vai ser sempre maior ou igual que zero. Em termos de coordenadas, nós temos o seguinte: se U tem coordenadas A e B e V tem coordenadas alfa e beta, então a gente consegue obter esse escalar, que é o produto interno de U e V, fazendo o produto aqui das primeiras coordenadas de U e de V, ou seja, A vezes alfa, somado ao produto de B da segunda coordenada dos dois vetores, que é B vezes beta. Então, essa aqui é a forma de obter o produto interno utilizando as coordenadas do vetor.
Vamos ver a demonstração dessa igualdade aí, dessa proposição. Então vamos pensar aqui no nosso sistema de coordenadas formado por dois eixos ortogonais, né? Sistema de coordenadas cartesiano. Né? E vamos pensar aqui em um vetor qualquer, U, né? Que eu vou chamar de OP, quer dizer, eu vou construir aqui o ponto P, né? Estabelecer ou arbitrariamente aqui escolher um ponto P, e vou dizer que U é o vetor OP. Né? Arbitrariamente vou escolher um outro ponto, vamos colocar ele aqui para ficar parecido com o livro, né? Um ponto Q. Vou então dizer que V é o ponto OQ. Melhor dizendo, o segmento orientado OQ representa aqui o vetor V. Eu posso também pensar aqui num vetor, por exemplo, U menos V. Nesse caso, na direção para lá é V menos U. Né? V menos U. Ok? Então, se o ponto P aqui tem coordenadas A e B, e o ponto Q tem coordenadas alfa e beta, então o vetor U tem coordenadas A e B também, o vetor V tem coordenadas alfa e beta também, e o vetor V menos U tem coordenadas V menos U, então seria alfa menos A e beta menos B. Então, pela lei dos cossenos, eu posso escrever o seguinte, que a norma desse vetor aqui, V menos U, a norma de V menos U, ao quadrado, é igual à norma de U ao quadrado, mais a norma de V ao quadrado, menos duas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Duas vezes o cosseno do ângulo entre U e V. Tá? Muito bem. Com isso, eu posso escrever o seguinte. Vamos rearranjar essa expressão aqui. Tá? Opa, cometi um errinho aqui. Faltou uma coisa aqui. Então, duas vezes a norma de U vezes a norma de V cosseno de θ. Agora sim. Tá? Então, vamos reescrever isso aqui. Eu posso escrever o seguinte, ó. Duas vezes a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ. Jogo isso aqui para lá e jogo isso aqui para lá. Então, U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado menos a norma de V menos U ao quadrado. Certo? Vamos trabalhar só com esse lado aqui. Quem que é a norma de U? A norma de U ao quadrado é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Eleva ao quadrado, sai a raiz e vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem que é a norma de V ao quadrado? É alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Quem que é a norma desse vetor aqui da diferença? V menos U vai ser alfa menos A ao quadrado. Opa, alfa menos A, desculpa, vírgula, beta menos B. Né? Então, aqui é vírgula, não tem quadrado aqui. Então, aqui vai ficar alfa menos A ao quadrado mais beta menos B ao quadrado. Tudo isso aqui, vou botar um colchetezão aqui. Né? Muito bem, então, trabalhando aqui essa expressão aqui, né? A ao quadrado mais B ao quadrado mais alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos, aqui vamos ter alfa ao quadrado menos duas vezes A alfa mais A ao quadrado
mais beta ao quadrado, menos 2 vezes beta b mais b ao quadrado, certo? Veja, aqui, ó, a ao quadrado vai subtrair com esse a ao quadrado aqui, não é? O b ao quadrado vai subtrair com esse b ao quadrado aqui. Vamos até riscar eles aqui, ó. Esse aqui vai subtrair com esse aqui vai subtrair com esse. O que que sobra aqui? Vai ficar aqui positivo, né? 2a alfa mais 2 beta b. Veja, eu tenho isso aqui igual a isso, ó. Logo, eu posso aqui observar, né? Posso dividir por 2 toda a equação e chego em U, assim, vezes a norma de V, vezes o cosseno de θ, é igual a alfa mais beta B, ou B beta, né? É comutativo aqui, né? Então, o produto interno entre U e V é igual a alfa mais B beta, que era o que nós queríamos demonstrar aqui, né? Muito bem. Então, está demonstrado isso aqui, então a gente consegue calcular facilmente, conhecendo as coordenadas de U e V, o produto interno. Calculando o produto interno aqui, nós podemos obter, bom, usar isso, por exemplo, para obter o ângulo entre vetores e outras aplicações, como cálculo de áreas de paralelogramos e triângulos, que nós vamos ver mais à frente. Também nós podemos observar essas propriedades aqui, né? Veja, se eu tenho 3 vetores, U, V e W, arbitrários no plano, e um lambda real, então eu posso verificar facilmente, usando as coordenadas desses vetores, né? Eu defino ali, eu arbitro as coordenadas de U, por exemplo, o 1 e o 2, a coordenada de V, V1 e V2, coordenadas de W, W1 e W2, e eu consigo verificar essas propriedades aqui. Que o produto interno de U com U é a norma de U ao quadrado, né? Que o produto interno de U e U é igual a zero se e somente se U for o vetor nulo. Eu consigo verificar também a comutatividade aqui, né? Produto interno de U vezes V é igual a V interno U. Consigo verificar que se eu tenho um lambda aqui, lambda U, né, um múltiplo aqui do vetor U interno com o vetor V, é o mesmo que o lambda interno U com V. Então, em termos de coordenadas, é fácil verificar isso. E essa é uma propriedade útil aqui na manipulação do produto interno, né, operações, né, com o produto interno. Mesma coisa aqui se eu tenho lambda multiplicando o vetor V, eu vai ter o mesmo resultado aqui. Né? Isso é muito fácil de verificar. E essa propriedade aqui também, ó, se eu tenho U mais V interno com V, eu posso escrever isso como U interno V mais W interno V. Então, quer dizer, U mais W interno V fica o produto interno de U com V e de W com V. Se eu tenho produto interno de U com o vetor resultante da soma de V com W, eu posso escrever isso como a soma dos produtos internos U com V mais U com W. Lembrando que o resultado disso é um número escalar. Ok? Tem um pequeno exemplo aqui, né? Dados dois vetores, 4 menos 3 e o V, x e 1, né? Sabendo que o produto interno desses dois vetores é igual a 5, encontrar aqui o x. Muito simples, agora a gente sabe que o produto interno é 4, a soma aqui dos produtos das coordenadas correspondentes, então 4 vezes x, mais menos 3 vezes 1. Então 4 vezes x mais menos 3 vezes 1 é igual a 5. Logo a gente resolve a equação aqui e chega em x igual a 2. Certo? Então, muito bem. Vamos adiante no próximo vídeo.